Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a esclerose múltipla e o emocional na minha vida, né? Porque a minha página chama Minha Vida com Esclerose Múltipla. Eu vou falar como tem sido o emocional. No começo não foi muito fácil, né? Quando a gente recebe um diagnóstico e tem uma doença que não tem cura, né? A primeiro momento, a gente tende a desesperar. Mesmo que o médico fale, não, tem um tratamento, que isso pode te dar uma boa qualidade de vida, mas não deixa de ser uma doença que não tem cura. E no começo é como se o chão tivesse se abrido para mim e, e eu, como qualquer pessoa, né, quando recebe uma bomba dessa, desespera. Mas eu comecei a fazer o tratamento, só que mesmo assim ficava aquilo remoendo na cabeça. Quando eu comecei fazendo com o interferon, né? Tomando aquelas injeção subcutânea e, e de repente eu tive uma crise de baixa imunidade, né? Eu tive uma situação onde a minha imunidade baixou bastante e eu voltei para o HC, né, que é o Hospital das Clínicas de Marília, e aí aquilo foi mexendo com o meu emocional. Eu já comecei a ficar achando, falei, pronto, já começou. Eu já estava com aquele problema de umas sequelas que ficou desde o meu diagnóstico, né, que foi a dificuldade para enxergar, a dificuldade para andar. Então eu comecei a entrar em paranoia, comecei a passar por caraminholas na cabeça, comecei a pensar que eu ia morrer e, e eu comecei a desesperar. Aí foi quando eu comecei a pesquisar na internet, né, na questão do desespero e tudo, eu comecei a pesquisar na internet e procura aqui, uns falam uma coisa, outro fala outras, e alguns dão algumas notícias boas, outros dão as notícias ruins. E, e eu comecei, sabe, entrar em desespero, achar que era o meu fim. É, eu estou contando mais ou menos com os flashes de memória que vem na minha cabeça, porque eu não me lembro muito bem, tá? Então não tá na ordem do que aconteceu os fatos. Mas eu sei que nessa fase desse desespero, dessas dúvidas, eu comecei a ficar estressado. A minha imunidade abaixou por causa que eu tomava o beta-interferon. E com o beta-interferon eu tendo essas coisas, a minha imunidade abaixou demais. E quando eu fiz um hemograma completo, eu fiz os exames, né, a minha imunidade chegou a menos de 600. Aí foi quando o médico falou, ó, você vai ter que parar a medicação, você vai ficar internado aqui, a gente vai fazer um tratamento para tentar estabilizar essa sua imunidade. E foi o que aconteceu.
Aí sim, quando eu voltei para casa, depois de ter ficado, fiquei sem tomar remédio, ele só falou para mim ficar atento a surtos, falou para minha esposa até, não foi nem para mim, porque o tempo que eu fiquei internado lá, minha esposa ficou do meu lado, ficou comigo. Eu fiquei lá no hospital, acho que é São José, não lembro o nome. Eu não lembro o nome do hospital. E a minha esposa ficou comigo todo o tempo, dentro do isolamento. Ela ficou comigo dentro do isolamento. O médico falou: ó, você vai ficar no isolamento não pelo fato de você passar para alguém, porque essa doença não é contagiosa, mas do que as pessoas possam trazer para você. Então isso já abalou mais ainda e eu comecei cada vez ficar mais nervoso, mais ansioso, mais angustiado e foi cada vez abalando mais o emocional. Aí depois de ter ficado o tempo internado, eu fui mandado para casa, mas eu ainda fiquei com aquilo na cabeça. Eu não podia tomar medicação para controle da esclerose múltipla, ou seja, eu vim para casa sem nada. Só fiz um exame, depois foi agendado para mim fazer um exame para coletar ver se o JC, fazer o JC para tomar o natalizumab. Eu coletei os exames e vim embora para Venceslau de novo. Fiquei aqui esperando o resultado. E nesse período, eu já, por causa da situação que eu estava, eu tive um outro surto. E alguns surtos em mim são muito repetitivos, porque quando eu tenho surto, o que mais me ataca, eu acho que é por causa da área minha que foi lesionada, eu perco a visão e, e perco a mobilidade. Eu sempre perco a visão, paro numa cadeira de roda. É o que acontece. Quando eu entrei em surto, é o que mais eu senti era isso. Aí só que dessa vez eu não fui para Marília, eu fui para um hospital regional aqui em Presidente Prudente, onde eu fui diagnosticado. E me encontrei de novo com a doutora Maria Tereza, que é a neurologista, que eu faço tratamento hoje. Foi que a gente até pediu para ela se poderia continuar o tratamento com ela, por causa da maneira que ela conversa, que ela explica, que ela passa as coisas para a gente, até a maneira que o médico fala com você também é muito importante na questão do seu emocional. Não estou querendo falar mal não, mas os médicos que falavam comigo em Marília, eu acho que é pelo fato deles serem ainda alunos, né, que eles estavam fazendo, que a gente lá é um hospital escola, eles passavam para a gente de uma maneira que a gente acabava entrando em desespero, né? E ela ia com cuidado, explicava, falava o que podia fazer para melhorar a situação e tal. E eu optei e falei, não, então eu vou fazer lá e acompanhando aqui. Ela aceitou de boa. E a gente sempre dando a ideia para ela de ela tentar montar uma equipe aqui e fazer com que o Prudente se tornasse um centro de referência. E graças a Deus a gente conseguiu e eu faço tratamento com ela aqui, mas não vamos perder o foco. É uma das coisas da esclerose múltipla, se a gente começa falando de uma coisa, de repente acaba esquecendo o que eu estava falando. E continuou. E eu entrei na internet e começava a pesquisar. Eu entrei num site, entrei nos grupos. Inclusive eu entrei num grupo que eu vou dizer para vocês tomem muito cuidado com isso. Eu entrei num grupo que as pessoas só compartilhavam as coisas ruins, sabe? Coisas ruins. E isso não é bom. Eu apelidei esse grupo de grupo das lamentações até, porque as pessoas ali só entravam para falar, ó, eu tô assim, hoje eu tô assim, eu não tô nada bem, eu tô ruim, e tal. E um dia que eu cheguei e falei assim,
Pessoal, hoje eu consegui limpar o meu quintal todinho. Eu consegui carpir o meu quintal todinho e rastelei. E demorei, né? Que nem eu falei para eles, eu demorei. O quintal não é grande, mas eu acordei às 5 horas da manhã, não conseguia dormir. Fui lá pro meu quintal e fui carpir o quintal. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu terminei, né, de carpir o quintal e rastelar. Não ficou assim, nossa, como foi, mas para mim foi uma vitória muito grande, né, porque consegui carpir um quintal. Depois eu vou ver se eu consigo tirar umas fotos e mostrar para vocês como é que é o quintal. E, e eles acharam ruim que eu coloquei um vídeo lá, né? De eu limpando meu quintal, do que eu consegui, do que eu conquistei. Isso, eles acharam ruim, falaram para mim que eu não tinha que colocar isso não, que modificação não dá, isso não funciona. Falaram isso para mim, mas eu cheguei e falei para eles, falei, olha, para mim funciona. Porque embora nem todo mundo seja igual, mas se eu conseguir um pouquinho, você pode conseguir. Eu faço o meu serviço em casa. Eu, que nem vocês vejam aqui, se vocês tiverem uma oportunidade, a minha esposa trabalha e eu limpo a minha casa. Eu limpo a casa inteirinha com aspirador de pó, porque eu não aguento varrer com a vassoura, tá? Já vou avisar para vocês que o aspirador de pó eu já canso, imagina com a vassoura. Então eu pego o aspirador de pó e passo na casa inteira. Depois eu ainda passo o pano. É difícil, sim, eu demoro muito para passar o pano na casa, mas eu passo o pano. Então, são coisas que eu aprendi e que tem me ajudado muito com o emocional. Mas, voltando lá ao que eu estava falando. Então, eu descobri na internet, foi quando eu achei o site da ABEM. E através da ABEM, eu conheci a Fabi Del Rio Barbosa. Ela tem o blog da Fabi, se vocês olharem, eu sempre posto, sempre falo dela, porque ela me ajudou muito, sabe? Até hoje ela me ajuda muito. Ela me dá muita força, ela me encoraja. Eu passava aquelas situações e eu tinha dificuldade para dormir. A minha esposa trabalha à noite e quantas vezes eu não ficava acordado conversando com ela pelo Face, né, no Face Messenger, e ela me ajudou muito, sabe? Ela sempre me trazia paz, ela me trazia palavras de apoio, palavras de conforto, ela me dava ideias que eu comecei a usar no meu dia a dia e me ajudou a melhorar. É, Depois eu conheci também, através dela, eu conheci a Tuca Siqueira, eu comecei a ler os posts dela e eu via o que ela passava, eu me identificava com as situações que ela passava e, e eu fui aquilo que tinha proveito, eu fui absorvendo para mim, tentando fazer e se dava certo bem, se não dava bem, eu tentava outra coisa e foi me ajudando o apoio que eu tive deles. O apoio que eu tive da minha família em casa me ajudou bastante. Tinha dias que eu estava mal, tinha dia que eu só sentia vontade de chorar, tinha dias que eu não aguentava levantar da cama, tinha dia que eu não queria ver ninguém, tem dia que eu estava feliz. Essa história que nem eu falo assim, hoje eu amanheci. Mas tinha dia que eu amanhecia bem, 5 minutos depois eu estava irritado, o meu emocional varia muito. Da mesma hora que eu estava contente, eu estava irritado, eu estava nervoso. Tinha dia que eu me sentia um inútil, né?
E eu fui aprendendo, conversando com os grupos, né? Sabe, os grupos que eu faço parte. Hoje eu faço parte de dois grupos, né? O grupo Unidos Somos Fortes, que é o grupo que nós criamos no WhatsApp. É pouquinha gente, mas são aquelas pessoas que se encontram, que têm a possibilidade de se encontrar daqui da pessoal da região, que nós fazemos tratamento com os mesmos médicos, a gente se encontra lá no hospital às vezes. E o grupo do Facebook que eu sempre esqueço o nome, mas hoje eu conheci também naquele grupo a Yara Loira, gente, ela é tremenda para falar sobre a esclerose múltipla, ela sabe simplificar os termos técnicos, coisa que eu não sei falar do termos técnicos, e ela consegue falar, então eu optei por falar do que eu vivo, da minha vivência. Eu falo algumas coisas que eu entendo, mas a maioria da minha vivência. E então eu aprendi, né, nos grupos que conversando com o pessoal no grupo, eu aprendi. Algumas pessoas, principalmente com a Fabi também, eu aprendi muito. E quando eu me senti inútil, e um dia falando, comentando isso com ela, eu não sei se ela vai se lembrar, mas foi numa madrugada da vida, e eu estava bem para baixo, e ela me chamou para conversar. Aí eu falei para ela que eu estava muito mal, que eu não estava sentindo bem. Eu não vou mentir para vocês, eu estava sentindo vontade de morrer. Eu tinha vontade de morrer, sabe? Eu comecei a entrar numa depressão e, e ela me aconselhou a procurar um médico. Eu procurei o psiquiatra e o psiquiatra pediu para mim procurar um psicólogo. Eu não quis procurar um psicólogo, então eu fiquei só na medicação. Eu tomando medicação, né? Eu tomava, não vou falar, eu tomei balafaxina, né? E por causa desses desejos que eu tinha de vontade de morrer. E eu tentei com a minha própria vida, sim, mas graças a Deus não deu certo, né? O que eu tentei fazer, eu tentei me enforcar e a viga quebrou. Depois eu conversando e eu comecei a me sentir acolhido e parou um pouco daquelas coisas. Mas o emocional ainda não me deixa tranquilo. Às vezes eu tenho muita ansiedade, que nem agora que essa situação que nós estamos vendo do coronavírus aí, da gente estar trancado, eu me preocupo muito, não só pela minha vida, mas pela vida da minha esposa, que trabalha na linha de frente com essas pessoas, na vida do meu filho, da minha filha com o meu neto, que tem 8 meses agora, da minha mãe, que já faz parte do grupo de risco, ela tem problemas cardíacos. E eu falo para vocês não se preocupar, as pessoas falam para a gente não se preocupar, mas é difícil. A gente tenta, mas é difícil, porque a gente ouve essas coisas aí. Eu tenho parado de ver televisão, eu tenho parado de focar na área da situação política do país, porque eu não vou conseguir resolver, e eu não posso resolver, então para que eu vou ficar me inculcando com isso? Eu não vou conseguir curar as pessoas do coronavírus, então por que eu vou ficar me inculcando com isso? Então eu tenho procurado tentar sair fora dessas coisas, eu tenho procurado porque eu comecei a sentir que estava voltando a crise de ansiedade, eu estava ficando ansioso, estava ficando angustiado. Então eu fui tentando aos poucos sair fora. Não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil você lidar com, a, com o seu emocional, não é mesmo, tá?
E você tem que lidar com ele cada segundo, porque quando vem aquela sensação, você tem que, o mais rápido possível, tentar inventar alguma coisa que te tire daquele pensamento. E voltando lá ao que eu estava falando, então eu consegui achar ajuda lá na ABEM, com a ajuda da Fabi. No dia que eu conversei com ela à noite, que eu estava me sentindo inútil, ela chegou e falou assim, ó, não é assim. Não tenta focar no que você não pode fazer. É o que eu deixo para você. Para te ajudar no emocional, quando você se sente para baixo, você se sente inútil, principalmente porque a gente escuta as pessoas na rua com preconceito porque não sabe o que a gente sente, eles falam cada coisa. Quando a gente fala que não tá bem, eles falam que é frescura, que é moleza. Eu cansei de escutar as pessoas falando que eu era preguiçoso, que eu não gostava de trabalhar. Escutei, até poucos dias atrás eu escutei isso. Mas eu ouvi, ó, não, não foca no que você não consegue. Foca no que você consegue fazer. Foca naquilo que você consegue alcançar. É a melhor maneira de você lidar com o emocional. Em pequenas doses. Como assim? Olha, eu tenho meu quintal. Meu quintal não é grande. Só que eu não consigo fazer ele inteiro de uma vez. Eu faço cada dia um pouquinho. Quando eu estou terminando, eu já tenho que voltar no começo. Mas eu estou aqui, ó, eu plantei 12 pés de mandioca, foi o que eu aguentei. Tá bom, comecei, fiz um canteirinho de, deve dar o quê? De 50 por 50. Eu plantei tomate, que eu não aguentei fazer maior, que eu comecei a cansar demais, eu comecei a fadiga, eu senti que o meu corpo começou a formigar inteirinho. Mas são coisas que têm me ajudado a lidar com o meu emocional. Outra coisa que me ajudou muito, eu não estou querendo influenciar ninguém, é isso, mas eu gosto muito de ouvir louvores gospel, né, louvores evangélicos, e eu gosto de estudar a Bíblia. São coisas que me trazem paz, trazem tranquilidade e me tiram o foco da doença, do que a gente vive todo dia. A gente tem que lembrar, a gente tem que se cuidar. Quando eu falo a gente tem que aceitar, né, eu falo assim, a gente tem que aceitar a doença, eu não quero dizer que a gente tem que aceitar a doença no nosso corpo, mas a gente tem que aceitar que tem a doença. E tentar, de alguma maneira, lutar para que ela não venha nos dominar. Eu costumo dizer assim que a gente tem que levar ela, não ela levar a gente. E é o que eu faço, mesmo quando as pessoas são contra. Hoje não, hoje eu tenho o maior apoio da minha família. Mas a minha família, no começo, quando eu ficava fazendo as coisas e falava, você sabe que você não pode fazer isso, que você não aguenta. Não, não vai. Eles queriam que eu ficasse sempre de repouso, que eu ficasse descansando. Não, não é assim. Eu parei, algumas coisas eu parei, que nem eu tinha mania de subir em cima da casa, fazer as coisas, porque precisava fazer, eu ia lá fazer, eu andei caindo. Mas eu parei, porque eu vi que para mim eu não aguento. Eu tive que aceitar que eu tenho problema para poder me cuidar, para que nada pior aconteça. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos que nós fazemos parte do grupo de risco com esse Covid-19, coronavírus, não sei qual é o termo mais certo de falar, mas nós sabemos que nós temos que evitar certas situações, evitar certas coisas, porque para nós é pior se eles nos pegar, para nós ele se torna um pouco mais grave, nós temos mais propensidade a pegar. Então, vamos obedecer, vamos tentar prevenir, mas vamos tentar evitar a ansiedade, o emocional, que não é fácil. Vocês me desculpem se eu saio um pouco do assunto, mas é porque a minha cabeça ela
é a mil e eu começo a falar de uma coisa, eu perco o foco, de repente eu falo de outra e eu acabo esquecendo, dá um branco e eu acabo esquecendo uma coisa que me incomoda muito, né? Que branco, né? Do nada vem, dá um branco. Eu já não lembro o que eu estava falando, o que eu deixava de estar falando. Mas eu estou falando do emocional. E isso é muito importante para nós. E que nem eu, por exemplo, e eu já ouvi dizer que as pessoas que têm alguma doença grave, o emocional dela é mais frágil. Que é no meu caso, para mim, ele é muito frágil. Eu não vou dizer para você que eu não tenho ainda aquelas angústias que eu tenho. Tem dia que eu tô bem, de repente eu tô angustiado, não sei o porquê que eu tô angustiado, porquê que eu tô triste. Mas eu procuro fazer alguma coisa para tentar tirar essa tristeza. Não é fácil, não é mesmo. Tem vezes que eu fico batalhando o dia inteiro, eu fico batalhando. Tem vezes que eu vou dormir à noite e não consigo dormir, eu não estou tomando remédio, eu tomo um chá de erva cidreira, chá de capim-santo, e, e começo a respirar, eu faço exercício de respiração, isso ajuda muito. Porque eu também, se eu tomar remédio para ansiedade, nós sabemos que a gente toma remédio para ansiedade, abaixa muito a imunidade. Eu já tomo imunossupressor. Hoje eu tenho a minha imunidade estabilizada, mas tenho que tomar imunossupressor sim, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque por causa de outros problemas que eu tenho na minha imunidade, quando ela baixa demais. Isso coloca a minha vida em risco também. Eu tenho outros problemas imunológicos, né? Eu tenho leucopenia, eu tenho linfopenia, neutropenia e osteopenia da vida. Mas e o emocional mexe com tudo isso. O doutor, acho que é o doutor Guilherme Livon, já falou sobre isso também, sobre o emocional, o quanto ele afeta o, a nossa imunidade, o quanto o emocional afeta a nossa vida de uma maneira geral. Não interessa só nós que somos portadores de alguma doença, não. Afeta qualquer um, qualquer pessoa. Então eu procuro evitar certas situações, certas coisas. Eu procuro fazer outras coisas para tentar distrair. Então é isso. O emocional é isso. O que eu estou lembrando para falar para vocês do meu emocional, como eu lido com o emocional é isso. Tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou estar falando em vídeos posteriores. Mas é isso, ó. Lembra, né, que você focar em alguma coisa diferente, que te traga prazer, isso te ajuda no emocional. Que nem o que me dá prazer é ouvir louvores, é orar, é ler a palavra de Deus, é ler livros de qualidade. Quando eu falo livro de qualidade, assim, não é ler livro depressivo ou livro de terror, não, porque isso aí às vezes me deixa. Ou livro de. Como é que fala? Esqueci a palavra. Que deixa a gente mais ansioso. Eu esqueci a palavra, vocês vão saber. Aqueles livros que deixa a gente na expectativa, assim, sem saber, ansioso do que vai acontecer na próxima cena. Eu não consigo lembrar o nome, tá? Mas vocês vão saber o que eu tô falando. Evita, leia livros que tragam esperança, né? Livros que assista filme que faça você rir, né? Você pode assistir filme de ação, com comédia. Lembrei a palavra, suspense. Não veja as coisas que tragam suspense, porque o suspense deixa a gente ansioso para saber o desfecho, tá? Então essa é a dica que eu tenho para vocês hoje.
né, pelo menos por enquanto, de como eu tenho lidado, né, com o meu emocional. Quando eu estou irritado, eu procuro ficar meio, meio distante das pessoas, porque eu acho que as pessoas não têm culpa, elas não têm que aguentar eu nervoso, eu gritando com elas, então eu procuro, tento me afastar, porque eles não têm culpa, eu não tenho que descontar nele. Então, se você está irritado, faça isso, para você não magoar as pessoas que você gosta. Tudo que eu estou falando não é fácil, eu já vou falar para você, é uma coisa que você vai exercitando todo dia, todo dia, todo dia e todo dia, porque nem todo dia é igual, tá bom? Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje. É só a minha vida com o meu emocional, como eu lido com o meu emocional. Espero que vocês vejam, que vocês gostem e que eu possa ajudar alguém, né? Porque eu faço esse vídeo nesse intuito de, às vezes, serve para algumas pessoas. Eu passo as minhas experiências, que às vezes serve para algumas pessoas, tá? E se vocês quiserem perguntar sobre qualquer coisa, é aberto aí o canal para vocês fazer seus comentários, perguntar. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Vou pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, tá? Eu não estou querendo ficar famoso, não. Só que eu acho que se vocês se inscreverem e curtirem, eu vou saber que estão vendo, pelo menos o que eu estou escrevendo, que está podendo ajudar alguém. Compartilhem para aquelas pessoas que, que às vezes não têm, mas conheça alguém que tem, não sabe como essas pessoas se sentem, como elas podem estar se sentindo, embora nem todo mundo seja igual, sinta as mesmas coisas, mas pelo menos vai ajudar a elas entender como lidar com uma pessoa que tem esclerose múltipla, tá bom? Então fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo, se Deus quiser.